Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui assistindo o China Pod. Esse é o podcast da revista China Hoje, no site www.chinahoje.net e que tem hoje uma convidada especialíssima, que é a Vanessa Albuquerque. A Vanessa é Legal Professional do novo Banco de Desenvolvimento, banco que foi criado pelos BRICS em 2014, inaugurado em 2015, mas ela tem uma experiência de 10 anos na China, foi estudante de mestrado em Wuhan, na Universidade de Wuhan, concluiu seu mestrado e é doutoranda da Universidade de Auton. E tem também uma qualidade que vale a pena mencionar. É pernambucana, torcedora do Santa Cruz. Vanessa, seja bem-vinda a este primeiro podcast gravado aqui do China Pod. Você, portanto, é uma ilustre cobaia minha aqui. É uma enorme satisfação recebê-la aqui. Eu tenho uma primeira pergunta para lhe fazer. Eu avisei a você isso antes do programa, que ia ser uma pergunta muito séria, muito difícil, mas que define muito a personalidade da pessoa. Tua mesa de trabalho é muito organizada ou é bagunçada? Muito organizada. Isso já mostra bastante, né, para as pessoas que querem chegar onde você chegou, que precisa até a minha ao contrário, Vanessa, é uma bagunça generalizada, né? Vanessa, tirando de lado essas perguntas, né, que são reveladoras da personalidade, eu queria fazer uma para você que eu acho que muita gente se pergunta, com 10 anos de experiência na China, portanto, você hoje é uma pessoa adaptada a essa realidade, mas antes de você estar lá, houve uma decisão de ir para a China, né? E você, portanto, chega lá como estudante e se torna depois uma profissional bem-sucedida, né? Como foi essa tua trajetória, tua decisão de ir para a China? E você esperava que iria um dia construir tua vida na China? Obrigada pela pergunta, mas antes, muito obrigada por me receber. É um prazer ser a sua cobaia, primeira participante desse podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui no Brasil por 5 dias apenas, então é realmente uma honra estar aqui e participar disso com você. Muito obrigada. Em relação à China, nossa, já faz quase 10 anos, como você falou, e a, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não imaginei que ia passar esse tempo todo na China. A minha decisão de ir para a China foi com o intuito de... Eu fui para fazer mestrado, né? Então, eu apliquei para uma bolsa aqui no Brasil, do Ministério das Relações Exteriores. Quando consegui a bolsa, que vi que era em Wuhan, eu fiquei um pouco sem saber se eu ia ou não, porque eu não conheci, nunca tinha ouvido falar de Wuhan, né? Obviamente, quando eu fui para Wuhan, Wuhan não era uma cidade famosa ainda, como sabemos. Pois é. Mas, assim, foi uma decisão, ok, consegui, eu tinha uma vida, eu estava bem aqui, eu estava trabalhando na Oi na época, então estava construindo uma carreira boa também aqui, mas achei que era o momento para ir. Então, chegando na China, acho que como você bem sabe, a realidade é muito diferente. Ninguém conhece a China até ir à China. Tudo que a gente escuta, De o que a fato. gente lê, acho que hoje em dia as coisas estão um pouco mais abertas em relação a as pessoas terem acesso ao que é a vida na China, a como a China é, a limpeza, a segurança, as pessoas. E antes isso não existia, né? Então, chegar lá e me deparar com isso tudo foi um choque cultural, obviamente, mas num aspecto muito positivo, tanto que até hoje eu estou lá. Foi muito trabalho, muita dedicação. Não é fácil, né? Morar fora e por tantos anos e tão longe, Pois numa é. cultura tão diferente. Mas deu certo, né? Tá dando certo. Tá dando muito certo. Mas a tua experiência lá na universidade, depois para fazer um doutorado, quer dizer, nem todo mundo toma essa decisão de fazer. Mestrado já tenho muitos estudantes que vão fazer. Depois, querer fazer um doutorado já é um outro passo, né? Mais, vamos dizer assim, mais sério, mais, né? Praticamente encaminhando a vida, né? Para ficar por lá. E depois você acabou tendo uma experiência em escritório de advocacia, não é verdade? Uma Isso. experiência interessante, né?
Isso, porque a questão para mim também são duas coisas. Quando eu fui fazer mestrado, eu tinha um interesse na vida acadêmica, então eu fui para isso. Eu não fiquei exatamente por isso. Eu queria explorar um pouco mais, mas não só a academia, obviamente, mas também a China. Então, o doutorado me permitiu que eu fizesse as duas coisas. Que eu me dedicasse um pouco mais aos estudos, estudar direito internacional, estudar direito chinês, e ao mesmo tempo explorar um pouco mais a vida na China e ver que tipo de oportunidades eu poderia ter lá em termos profissionais. Obviamente, você estando na academia, existem oportunidades para você, como você mesmo sabe, né, para você ficar lá como pesquisador, para fazer parte de determinados think tanks, enfim, coisas que você consegue ficar e consegue fazer uma carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de carreira privada, eu venho de escritório. Essa era a minha experiência no Brasil. Por muitos anos eu trabalhei em escritório, depois trabalhei numa empresa privada. Então, chegou um momento, quando eu terminei minhas aulas de doutorado, que eu pensei, bom, não vou ficar só escrevendo, preciso trabalhar. Eu tava, sabe, quando você passa anos sem fazer uma coisa que você está acostumado a fazer tanto, e eu estava dando consultoria para algumas empresas lá, mas não é a mesma coisa. Sim. Então, eu tive a sorte de conseguir um trabalho num escritório que, para mim, foi essencial para minha carreira na China, porque não era um escritório muito grande, mas também não era um escritório muito pequeno. Eu tive exposição a vários clientes de várias partes do mundo, então com problemas e desafios diferentes na China, que para mim era a melhor parte, que é ver, no caso eram empresas, né? Mas o que é que eles querem, qual o tipo de relação que aquela empresa vai ter com a China, e o que é que a gente pode fazer para permitir aquilo de acontecer. E escritório de advocacia a gente sabe que é algo muito puxado, né? Que realmente exige muita dedicação, praticamente uma disponibilidade quase 24 horas por dia, de domingo a domingo. Como foi essa tua experiência no escritório, assim, na iniciativa privada, na China? O que é que mais te chamou a atenção? Se teve alguma dificuldade adicional, um aspecto específico comparado à tua experiência que você teve aqui no Brasil na iniciativa privada? Olha, eu sempre tive muita sorte em todos os lugares que eu trabalhei. Então, muita gente falava, e eu conheço muitos advogados na China que trabalham é, num, em horários que são absurdos, né? Chega no escritório às 9, só sai às 8, 9 da noite. E eu fiquei com muito medo da minha experiência ser esse tipo de experiência, porque até no Brasil eu não fazia tanta hora extra, ou enfim, que não tem hora extra, né, aqui para advogado, né? Sim, pois é. Mas foi muito boa. Obviamente, o trabalho é puxado, a gente tem que trabalhar quando o cliente quer. Então, assim, sexta-feira, às vezes fim de semana. Mas, de modo geral, existia um balanço saudável, sabe? Eu acho que muito por isso se dá por causa dos sócios do escritório. Então, tinha uma mistura boa de pessoas que eram chineses ou de outras nacionalidades. Então, aquilo meio que você traz um pouco de cada cultura dentro do mix, e aí fica uma coisa mais balanceada, sabe? Mas eu acho que hoje em dia tem muita gente, né, em Xangai que trabalha em iniciativa privada, não só advogado, mas assim, de modo geral, Sim, sim. em empresas chinesas ou empresas que são estrangeiras, mas com sede na China, ou enfim. E não tem esse problema tanto Isso é a minha experiência, Sim. tá? Eu acho que outras pessoas vão ter experiências diferentes, mas eu acredito que não é esse monstro que as pessoas pintam, sabe? Que você tem que trabalhar 12 horas por dia. Sim. Não é assim. E eu percebi o seguinte, que há um esforço do governo chinês de atrair talentos, né? Sempre teve, né? A gente sempre vê anúncios de políticas públicas de cidades como Xangai, de províncias. Você tem notado um interesse maior de estrangeiros querendo trabalhar na China ou houve uma redução ultimamente? Eu acho que hoje em dia é um momento bem interessante que está acontecendo, porque antes do Covid tinha muita gente querendo ir para a China para trabalhar, para estudar.
Você via muitas pessoas indo só para viagem de trabalho, e todo ano, para quem está na parte, né, mais de universidade, novos estudantes indo e vindo, várias empresas multinacionais na China crescendo, com estrangeiros vindo. Chegou o Covid, acabou. Assim, isso acabou. A quantidade de pessoas que eu conheço que foi embora durante o Covid, e quando eu falo Covid é mais a questão do lockdown, né? Não é quando eu tava com Covid Sim, sim, no mundo inteiro, porque na China exato. tava tudo bem, tava tudo normal. Mas quando teve o lockdown lá, isso foi muito, afetou muito os estrangeiros morando, pelo menos em Xangai. Mas o que eu vejo hoje em dia, que as coisas estão voltando ao normal, e já tem alguns anos, né? É que, e isso é uma coisa que eu converso muito enfim, com meus amigos, com as pessoas que eu encontro lá em Xangai. Você vai na rua e você fala, nossa, tem muita gente nova. E se fala com as pessoas estão voltando. Estão voltando. Tem mais estudantes, brasileiros, inclusive. É uma coisa assim, você vê que, me parece que esse fluxo está acontecendo novamente, e eu acho que muito se dá a essas iniciativas do governo chinês de oferecer bolsa, de estar sempre fazendo eventos, de estar sempre presente. E, obviamente, existem os dois lados, né? Tem coisas que não existe uma abertura tão grande para estrangeiros, mas tem coisas que sim. E eu acho que está funcionando. Nesse momento, a gente vê que as pessoas estão voltando a ter interesse em ir para a China, por vários aspectos, várias razões, para estudar, para trabalhar, para fazer negócios. Novamente está voltando, né? Isso. Essa é a minha percepção. Acho que daqui a alguns anos, eu não acredito que vá ser igual como era antes, mas, mas não sei, talvez seja melhor. Talvez seja um dinamismo, né? A Isso, gente percebe quando chega lá, né? Tem isso. um ambiente diferente, tem um certo dinamismo que até contagia, estimulante. E aí, Vanessa, a pergunta que eu te faço é a tua decisão, né, de sair, portanto, da iniciativa privada para se tornar uma legal professional do novo Banco de Desenvolvimento, é uma outra carreira no setor público, uma organização internacional que, que você vai lidar diariamente com pessoas dos outros países membros do BRICS, agora ampliado, né, vai ser mais interessante ainda esse desafio. Então, como foi essa mudança para você? E como tem sido essa experiência dentro do NDB do ponto de vista profissional? A mudança foi. Está sendo ainda, né? Eu entrei no banco, vai fazer um ano em setembro. Então, assim, pra, enfim, é uma experiência muito diferente. Então, um ano não é tanto tempo, assim. Eu ainda estou me adaptando. Mas foi muito natural, porque eu não estava insatisfeita na iniciativa privada. Pelo contrário, como eu falei, sempre tinham. Era muito legal você lidar com coisas tão diferentes o tempo todo. Então, isso me fez, por exemplo, ter que estudar várias áreas diferentes. Obviamente, no meu caso, mais Sim, voltadas para a legislação, mas isso você acaba entendendo um pouco melhor a própria China, sabe? Você pode fazer isso, não pode. Você quer trabalhar com infraestrutura? É um pouco mais difícil, mas você quer trabalhar com tecnologia? Por favor. Então, assim, isso você entende um pouco melhor a dinâmica quando você está trabalhando com isso, né? Para ir para uma organização internacional, então, obviamente, todo o trabalho é muito diferente, mas a mudança em si foi muito natural. Eu vi uma vaga, obviamente, eu tenho interesse, eu estudo direito internacional há anos, então é uma coisa que me interessa. Eu sempre quis saber como era trabalhar numa organização internacional, e aconteceu um pouco que da mesma forma que aconteceu, eu vir para a China. Estava lá, pareceu a escolha certa, apliquei, participei do processo seletivo, que é longo, são várias entrevistas, e no final consegui a vaga, recebi a oferta no momento que foi um momento muito bom, porque eu precisava vir para o Brasil por questões pessoais, então eu tinha que vir para aplicar, para trocar de visto. Então tudo casou muito bem. que maravilha. Tudo casou muito bem, e então, a partir de setembro do ano passado, né, quando eu voltei para começar no banco, aí, aí começou a fase de adaptação, né? As coisas são muito mais lentas, os processos são muito mais lentos, porque é muito mais burocrático. Então, tudo que é
que você exige vários níveis de autorização, existem vários departamentos, cada um com seus interesses, então tudo é um pouco mais burocrático, mas ao mesmo tempo também é muito interessante por outras razões, né? Então, nesse caso agora a gente vê toda essa movimentação que vem com o que está acontecendo no mundo, né? Então, os novos membros, obviamente, no meu caso, eu vejo isso por um ponto muito mais técnico dentro do banco, mas também é uma forma de ver as peças se movendo. Sim. E entender um pouco melhor. Então, eu faço uma comparação que é a mesma coisa em relação quando eu estava no escritório, na iniciativa privada, para mim era muito mais fácil de entender o contexto das coisas acontecendo na China quando eu estava investigando aqueles setores, aqueles aspectos, porque se não fosse aquilo, eu não ia estar estudando tão a fundo. E aqui é a mesma coisa. Então, está dentro desse tipo de organização que, apesar do meu trabalho ser muito técnico, eu não tenho nenhum poder de decisão em aspectos políticos ou de projeto, mas eu estou assistindo de dentro. Sim. E isso, para mim, como jurista, como uma eterna estudante de direito internacional, é fantástico, é fascinante. Então, eu tô bem feliz, eu estou ainda me adaptando, mas é uma experiência muito boa. Eu estou muito feliz que eu consegui alcançar esse ponto. Exato. Depois que no que você falou no começo, né, que eu jamais imaginei que isso ia acontecer quando eu fui para a China. Eu pensei, vou para a China passar 2 anos, faço meu mestrado, volto, vou aplicar e para trabalhos aqui. Mas não, é uma evolução que eu não imaginava, mas certamente trabalhei muito para isso. Não tem a caiu menor do céu. dúvida, não caiu do Não céu. caiu do céu. Exatamente. Não caiu do céu. Não, e tem uma coisa importante. Você é uma das brasileiras que estão lá muito ativas junto à comunidade de brasileiros, que é relativamente pequena, se comparado, né, à comunidade chinesa aqui no Brasil, né? Uhum. Então tem um conselho de brasileiros em Xangai. Como isso tem sido, né, para você? Você arruma tempo para fazer isso? Qual esse conselho de fato tem tido uma interlocução boa com o consulado, que geralmente, né, há muitas atividades em conjunto. E agora, claro, antes era você como estudante, depois como advogada e agora como uma funcionária de uma organização internacional. A tua relação com essa comunidade brasileira, ela também foi mudando ao longo desse tempo, o teu tipo de engajamento? Essa é uma excelente pergunta e eu fico muito feliz que você está perguntando sobre o conselho, porque o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Xangai não atende só Xangai, não atende, né? Nós somos um grupo de voluntários e a ideia do conselho é fazer um meio de campo entre a comunidade brasileira e o consulado de Xangai. Então, o consulado de Xangai atende outras províncias também e eu acho que é um trabalho muito importante que muitas pessoas não conhecem e que ao longo dos anos tem crescido e tem ajudado muitos brasileiros. Eu entrei no conselho como conselheira, eu não sei te dizer exatamente quando, mas já tem alguns anos. Tem alguns anos, foi um pouco depois do lockdown, então acredito que uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos. E obviamente mudou muito, né? Quando eu entrei, eu estava no escritório, então muitas das ações do conselho também ajudam empresários brasileiros que estão lá, que tem muitos, a entrar em contato com parceiros chineses. E aí, obviamente, tem outros grupos, tem a Brashan, tem vários grupos Sim. lá, e as pessoas se ajudam, né? Então, por mais que a ideia do conselho para os conselheiros não é essa, né? A gente está ali para ajudar a comunidade, mas como você está ali para ajudar a comunidade, você acaba se expondo um pouco mais. Então, eu tinha muito contato com empresas brasileiras que precisavam de auxílio jurídico. Mesmo que eu não pudesse ajudar pessoalmente, então eu estava sempre indicando, não, procura esse escritório, você não precisa do escritório, procura A, B ou C. Então, a mesma coisa com o consulado, eles sabiam, se precisar, não, fala com a Vanessa. Mudando de profissão agora,
Obviamente, eu sigo ajudando na questões jurídicas no que eu posso, mas eu não estou mais no escritório, né? Então, Sim, então até essa dinâmica em relação ao auxílio profissional mudou, claro, é, mas eu acho que isso, isso tendo mudado para mim é melhor como conselheira para ajudar a comunidade, porque então as pessoas não estão mais me vendo apenas como, é advogada que está ali para ajudar questões legais. Porque a minha ideia ao entrar no conselho, e eu acredito que muita gente que está no conselho tem a mesma ideia, é realmente ajudar pessoas que querem vir para a China ou que estão na China, como cidadãos brasileiros. Independente, não é para ser uma rede de contatos profissionais, é para sim. ajudar as pessoas que querem crescer, que querem ir para a China, que precisam de. Às vezes são coisas básicas, como é que eu procuro um hospital público, sabe? O ser humano, sabe? Então, Sim. eu acho que a dinâmica mudou nesse sentido e o conselho está crescendo também. Então, a gente tem feito várias atividades com o consulado. Ano passado foi muito bom, esse ano está sendo muito legal também. E eu acho que é interessante. Eu acho que isso vai crescer mais. Tem outros lugares também, tem Pequim. Sim. E isso é um grande avanço para a comunidade brasileira que está morando nesses lugares, sabe? Eu acho isso importante. Eu vejo aqui no Brasil a comunidade chinesa ela é muito articulada, muito ativa. Claro, uma presença maior, né, inclusive dentro da economia, né, do país e dos locais onde elas estão. Né? Então, acho que esse tipo de desenvolvimento de uma comunidade brasileira, né, é muito interessante. E na tua avaliação, assim, no geral, o que que você mais encontra assim de dificuldade desses brasileiros quando chegam na China? Acho que essa é uma informação interessante, que muita gente tem interesse de ir, né? Fica com um monte de Uhum. preocupação, mas muitas delas talvez nem se realizem, né? E até se surpreende com facilidade de resolver algumas coisas e outras e tal, mas geralmente o que é mais assim, aquilo que te chama a atenção, o que tem sido recorrente, né? Como dúvidas, como dificuldades, enfim, Eu acho que é a barreira linguística. Esse é o primeiro ponto barreira sempre. linguística, pois é. As pessoas têm muito receio de chegar na China e não conseguir se comunicar, para coisas básicas, né? Eu acho que isso hoje em dia está muito melhor por causa da tecnologia, obviamente. Hoje em dia você Todo pode mundo usando aplicativo, né? o Tradução, tempo inteiro. É muito ruim para o aprendizado da língua chinesa, porque as né? pessoas ficam preguiçosas, É verdade. inclusive eu. Mas assim, nossa, é uma mão na roda, né? Você tá lá, você não precisa. Para quem sabe, aprender chinês é muito difícil. Então é um processo de anos. Então, você tendo um aplicativo que vai lá e faz a pessoa te entender em um minuto. Pois é, ah. é. Mas assim, também ainda tem aquela questão de que as pessoas não sabem o que esperar da China ainda, né? Que é aquilo que eu estava falando no começo também. Hoje em dia tem muito mais acesso à informação de como são as cidades na China, do que as pessoas comem, como as pessoas se comportam, que não tinha antigamente, hoje tem, mas as pessoas ainda têm um receio do que vai ser quando eu chegar lá, sabe? Então as pessoas chegam e coisas básicas, não sabe fazer registro na polícia, como é que eu vou fazer registro na polícia, alugar um apartamento, Sim. como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou de A para B. Então são coisas muito básicas que eu não sei. Muitas vezes as pessoas vêm por conta própria para tentar alguma coisa, então isso aí é o que eu entendo, mas às vezes as pessoas vêm a trabalho e me parece que as empresas não auxiliam elas muito bem, porque elas estão completamente perdidas. Perdidas, né? Mas é bem legal o trabalho do conselho, porque a gente tem vários materiais, então a gente está criando vários manuais, inclusive, Ah, que bacana. inclusive manual jurídico que a gente está atualizando, para questões Opa. de imposto de renda, saindo do Brasil, o que fazer. E aí manuais também, assim, básicos Quem para. sabe até não faz alguma publicação aí na China hoje, né? Com algumas informações desse conselho. Pode ser interessante. Podemos sim. A gente está atualizando agora o manual jurídico. Quando a gente terminar,
é muito útil para as pessoas não têm ideia do Com que elas precisam certeza. fazer. Então, esse também é um papel muito importante de informação. Então, não só nessas questões mais relevantes, né, de imposto de renda, de visto, de título, de estar sempre lembrando, olha, tem esse prazo, que é basicamente ajudando o consulado numa questão de passar informações de maneira que seja um pouco mais eficiente, porque a gente tem acesso a grupos, Uhum. né? Então, muitas vezes, até a gente está compartilhando material do consulado, que as pessoas não sabem onde procurar. Mas também esses manuais de sobrevivência, sabe? Como alugar um apartamento, como ir no hospital, como pagar uma conta, colocar no aplicativo, porque é tudo aplicativo. Exato, E tudo exatamente. chega lá antes. Então, assim, você vem daqui, muitas coisas. Hoje em dia, muita coisa que é por aplicativo também, né? Mas, assim, lá é tudo, né? Tudo. Então, as pessoas ficam um pouco confusas com tanta informação. Mas, mas acho que a chegada dos brasileiros na China está cada vez mais tranquila, sabe? Acho que tem vários pontos, vários acessos, vários pontos de acesso à informação. Sim, Inclusive em relação, por exemplo, a China hoje, num aspecto um pouco, né, diferente, mas assim, várias, tem o Observa China, vários grupos, vários veículos de informação que as pessoas têm acesso hoje em dia. As pessoas sim. conseguem ler, então as pessoas já entram em contato e a rede, né? A rede de comunicação que ajuda para que as pessoas cheguem lá um pouco mais informadas. Isso ajuda bastante mesmo. Vanessa, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, né, pelo teu tempo de vir aqui fazer a primeira entrevista primeiro podcast nesse formato, né, da China hoje. Eu estou aqui como uma espécie de dublê de entrevistador. Mas eu achei fantástico você compartilhar essa tua experiência. Acho que muita gente tem muita curiosidade de saber histórias, né, de pessoas que conseguiram, né, enfrentar os obstáculos, os desafios, como você enfrentou, e que está muito bem em Xangai, né? Agora, uma pergunta final, né? Você prefere Xangai ou Recife? Essa nem penso. Vamos colocar Ah, Recife e Olinda? Porque no fim eu sou de Recife, mas o meu coração é olindense. tá certo, tá certo. Bem respondido, Muito Vanessa. Muito obrigada. obrigado. Obrigada, Cláudio. Bom, pessoal, quem nos acompanhou, nós estamos a China Hoje nas redes sociais, no Instagram, @China Hoje, está no Facebook, tem o nosso website chinahoje.net. Tem também uma comunidade China Hoje que você pode se inscrever no site da revista e lá ter acesso a todas as edições em PDF da revista, que está no Brasil há 10 anos. Então, esse podcast, na verdade, serão 4 apenas neste ano, celebrando aí esses 10 anos da revista, e tivemos a imensa honra de contar com a Vanessa Albuquerque aqui, que tirou um pouco do seu tempo aqui no Rio de Janeiro, no contexto da 17ª Cúpula dos BRICS, para estar aqui entre nós. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado também. Muito obrigada, eu que agradeço. E boa sorte nos próximos podcasts. Eu Obrigado. estou ansiosa para ouvir todos e muito obrigada, é um prazer enorme. Prazer é nosso.